Você está diante de Deus, o Criador do universo. E então Ele olha nos seus olhos e diz: isso que você fez não tem perdão. É assustador. Mas mais assustador é saber que muitas pessoas estão cometendo esses pecados agora mesmo sem perceber. Você já ouviu que Deus perdoa todos os pecados, não é? Mas e se eu te dissesse que a própria Bíblia revela que existem pecados que jamais serão perdoados? Pecados que colocam uma alma em perigo eterno, que não são simples erros, mas escolhas deliberadas e conscientes que rompem de forma definitiva a comunhão com Deus. A verdade é dura e confronta, mas só os verdadeiros escolhidos conseguem permanecer até o final. Se você está aqui, talvez isso seja um sinal de que Deus quer te despertar. Hoje vamos revelar os 6 pecados mais terríveis mencionados nas Escrituras que, segundo a palavra, não tem perdão. Pode ser que você, ou alguém que você ama, esteja vivendo exatamente um deles agora. Por isso, responda nos comentários: você acredita que Deus pode deixar de perdoar alguém? O primeiro pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado irreversível de todos os pecados. Esse é o único que Jesus declarou de forma clara que jamais será perdoado. Está escrito em Mateus 12, 31 a 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste século, nem no vindouro. O que exatamente é essa blasfêmia? Não é um deslize verbal. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada, consciente e persistente ao próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos guia ao arrependimento e nos conduz à salvação. Quando alguém o rejeita, está rejeitando o único caminho que pode levá-lo de volta a Deus. E sem arrependimento verdadeiro, não há perdão, porque a pessoa fecha as portas do próprio coração. Foi isso que os fariseus fizeram, mesmo vendo os milagres de Jesus. Atribuíram a ação do Espírito Santo a Satanás. Se você se pergunta: será que eu cometi esse pecado? Saiba que quem realmente comete esse pecado não sente mais arrependimento ou culpa. Se você ainda sente peso e temor, ainda há esperança. Mas leve isso a sério. Quanto mais você rejeita a voz do Espírito, mais endurecido seu coração se torna, até que um dia você não ouve mais nada. Se essa mensagem te confrontou, comente: Espírito Santo, eu não quero te rejeitar. Ajuda-me a permanecer sensível à tua voz. Já o segundo pecado é destruir o templo de Deus. O julgamento contra quem fere o próprio corpo. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem destrói esse templo será destruído. Em 1 Coríntios 3:16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É uma advertência seríssima. Destruir o templo assume muitas formas, como a imoralidade sexual. A Bíblia é clara: fornicação, adultério e pornografia contaminam o corpo. 1 Coríntios 6:18 afirma que o pecado sexual é contra o próprio corpo. Outra forma são os vícios e a autodestruição. O álcool em excesso, cigarro, drogas, abuso da alimentação e comportamentos de risco corroem lentamente o templo. Se você persiste no caminho da destruição, a Bíblia é clara que Deus trará juízo. Também o desprezo pela saúde física e mental, um pecado silencioso e comum. Viver como se o corpo fosse um lixo, negligenciando a saúde, o sono e o cuidado emocional, é profanar o templo de Deus. Se já fez algo assim, saiba que há perdão se houver arrependimento sincero. Mas se houver recusa,
e endurecimento a consequência. Se esse alerta te tocou, comente. Senhor, ajude-me a honrar teu templo com minha vida. O terceiro pecado é a apostasia, quando alguém vira as costas para Cristo. Infelizmente, é mais comum do que se imagina. A apostasia não é uma crise de fé, mas conhecer a verdade de Cristo, experimentar sua presença e ainda assim virar as costas deliberadamente. A carta aos Hebreus é clara. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, se caírem, sejam reconduzidos ao arrependimento. Hebreus 6, 4-6. É uma decisão consciente de rejeitar a fé. Judas é o exemplo mais trágico. Caminhou com Jesus, viu milagres, e ainda assim o traiu. A apostasia é crucificar Cristo pela segunda vez. E a Bíblia afirma que para quem chega a esse ponto não há mais retorno. A apostasia não acontece de uma vez. Ela é lenta e sutil. Começa com menos oração, menos leitura da palavra, até o coração esfriar. Você está se aproximando de Jesus ou se afastando? Se este alerta te tocou, escreva: Senhor, não me deixe afastar de ti. O quarto pecado é a marca da besta, o compromisso final com as trevas. O que a Bíblia diz sobre isso são profecias com consequências eternas. Em Apocalipse 14, 9-11, está escrito: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre. Quem aceitar essa marca estará selando seu destino eterno, sem perdão. A marca será um sinal de lealdade total ao anticristo, exigida para comprar e vender. Quem aceitá-la estará rejeitando publicamente a Cristo. A escolha será consciente. Ninguém receberá a marca por engano. Será uma decisão permanecer fiel a Jesus, mesmo sob perseguição, ou render-se ao sistema do mal, aos fiéis. Apocalipse 20, 4 traz consolo. As almas dos que não adoraram a besta, viveram e reinaram com Cristo. Se você está ouvindo isso, ainda há tempo, prepare-se hoje. Se a mensagem te despertou, comente: eu escolho Cristo mesmo diante da perseguição. O quinto pecado é o pecado deliberado e sem arrependimento, quando o coração se torna pedra. É um dos pecados mais perigosos e comuns. Saber o que é certo e ainda assim escolher o errado repetidamente. A carta aos Hebreus adverte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo. Hebreus 10:26. Isso fala de quem conhece a verdade, sente a correção do Espírito, mas escolhe ignorá-la. É zombar da cruz de Cristo. Quanto mais a pessoa insiste, menos ouve a voz de Deus, até que o coração endurece por completo, como o de Faraó. Se hoje você ainda sente o Espírito te corrigindo, é um bom sinal de que há tempo e misericórdia. Não brinque com o pecado. Se essa palavra falou com você, escreva: eu não quero ter um coração endurecido. Eu quero voltar para Deus. O sexto pecado é a falta de perdão. Talvez o mais ignorado, mas Jesus foi direto. Quem se recusa a perdoar também não será. Mas se não perdoarem uns aos outros, também o Pai de vocês não perdoará os seus pecados. Mateus 6:15. A falta de perdão é uma barreira direta entre você e o perdão de Deus. Não importa a profundidade da ferida. Não se trata do que o outro merece, mas do que você carrega. Guardar mágoa é um veneno que contamina vezes a alma. Jesus conta a parábola do servo impiedoso, perdoado de uma grande dívida, mas que se recusou
a perdoar uma pequena. O resultado foi lançado na prisão. Jesus conclui: assim também fará meu Pai Celestial com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um o seu irmão. Mateus 18:35. O perdão não é um sentimento, é uma decisão espiritual. Você decide soltar, e Deus faz o resto. Se isso falou com você, escreva: hoje eu decido perdoar para ser perdoado. Depois de tudo, uma coisa precisa ficar clara: o maior perigo não é o pecado em si, é ignorá-lo. Esses 6 pecados são barreiras que afastam da graça, endurecem o coração e, sem arrependimento, podem selar um destino eterno. Se você chegou até aqui, é um sinal. Poucos ouvem uma mensagem assim até o fim. Talvez Deus esteja te chamando. Por isso, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. Use esse ato como um selo de que você recebeu este chamado. Escreva nos comentários: eu recebi este alerta e escolho seguir a Deus. E se esta mensagem falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra. Quero orar por você, Pai Celestial. Reconheço que há pecados que podem me afastar eternamente da Tua presença, mas reconheço Tua misericórdia em me alertar. Não quero um coração endurecido. Não quero ignorar Tua voz. E eu me rendo e me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, e transforma meu coração. Dá-me um espírito sensível, quebrantado e obediente. Livra-me de toda cegueira espiritual e fortalece-me para permanecer firme até o fim. Eu declaro: Jesus é o meu Senhor e eu escolho viver para Ele. Em nome de Jesus. Amém.